No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Procuradoria-Geral da República pede informações à Agência Brasileira de Inteligência e ao Gabinete de Segurança Institucional sobre supostos relatórios para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Governo federal propõe salário mínimo em 2021 de R$ 1.088, graças ao aumento da inflação nos últimos meses. Início de vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve se dar 5 dias depois de a Anvisa aprovar imunizante, de acordo com parecer enviado pela AGU ao Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias da edição desta quarta-feira, 16 de dezembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de abordar hoje 2 temas que não cheguei a citar essa semana aqui no programa. Primeiro, o resultado daquela pesquisa Datafolha a respeito da aprovação do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal em relação à pandemia, que aponta resultados controversos. A maior parte dos entrevistados, 42%, aponta como ruim ou péssima a atuação do ex-capitão do Exército. No entanto, 52% dos brasileiros consideram que o chefe do executivo não tem nenhuma culpa pelas mais de 181 mil mortes pelo novo coronavírus no país. Esses dados apontam para um misto de desinformação de uma boa parcela da população com o assistencialismo produzido pelo auxílio emergencial, que será encerrado no final deste mês, caso o Congresso não consiga aprovar a sua prorrogação. Eu quero mesmo ver o resultado de uma pesquisa como essa no fim de janeiro ou no início de fevereiro, quando aquela parcela mais empobrecida dos brasileiros não terá mais o incremento do auxílio em sua renda e quando as pessoas se darão conta de que a imunização contra a Covid-19 no Brasil vai demorar a acontecer, o famoso choque de realidade. Vamos aguardar o que o tempo dirá. Outro assunto que eu gostaria de tratar é dos 52 anos completados no último domingo da promulgação do Ato Institucional número 5, instrumento de censura utilizado pela ditadura militar para restringir ainda mais as liberdades individuais dos brasileiros, algo que Bolsonaro tenta a todo custo retomar. Para lembrar disso, eu gostaria de ler um belo testemunho do presidente do Modecon, Lincoln de Abreu Pena. Ele diz no texto o seguinte: há 52 anos acabara de voltar de uma viagem à Europa, onde estive em Moscou e Budapeste, retornando via Montevidéu. No dia do fatídico Ato Institucional número 5, percebi pelo seu conteúdo que a euforia de ter ludibriado a repressão se esvaíra rapidamente. Era preciso tomar mais cautela do que as que já vinha tomando. Mantive minimamente as atividades docentes para dar continuidade a uma normalidade agora tão somente aparente. O cerco, sabia, se encurtara e, mesmo assim, demorou aproximadamente 5 meses até ser preso e levado à detenção na Ilha das Flores, sob a administração do 1º Comando da Marinha, onde funcionava o temível CENIMAR, órgão encarregado da informação, mas sobretudo da repressão nos tempos da ditadura. Antes da prisão, tinha me candidatado à bolsa de estudos de doutorado na França,
através do órgão francês que concedia cotas de bolsas para estudantes da África, Sudeste Asiático e América do Sul, numa política que o então presidente General de Gaulle adotara para que a cultura francesa se mantivesse presente nesses territórios, principalmente no que se chamara de Terceiro Mundo. Bolsa concedida logo no início do ano seguinte ao AI-5, só vinha a tomar conhecimento pouco antes da prisão. O que era um desejo acadêmico tornara-se, na ocasião, uma oportunidade para escapar da detenção, o que, por sinal, aconteceu, porque tornara-me potencialmente cidadão francês ou sob a guarda do Estado daquele país. Tanto antes como durante a minha permanência detido, eu tinha informações e constatei, pelo número de presos que chegavam à ilha, que o novo ato recrudescera duramente a repressão. Assim, da ameaça à perda da liberdade que me acompanhara e a todos quanto exerciam de alguma maneira formas de oposição ao regime instalado em 64, chegará finalmente à perda da liberdade. Esta é uma sensação indescritível, porque se de um lado essa perda nos limita e tolhe nossos movimentos, por outro lado ela nos interioriza. Ou seja, nos faz valorizar como seres pensantes capazes de reunir forças diante das adversidades. E foi assim que me senti, passada a primeira semana detido e os cerca de 30 dias na solitária. A ausência de informações sobre os nossos entes queridos, da total falta de notícias de que se passava na vida do país, só restava o exercício de fortalecimento do instinto de sobrevivência, o reforço da autoestima e a nos fazer, por exemplo, aceitar uma alimentação que mais se assemelhava à de porcos. O feijão era bebido porque não havia sequer caroço, mas isso era o de menos, uma vez que havia sempre a ameaça de que dias piores viriam, como vieram, tanto fora quanto dentro da prisão. Querer como desejam os imbecis que cortejam e apoiam o capitão processado e livre para dar oportunidade à turma do porão para ir à forra de sua derrota nos tempos de Geisel, é ou desconhecer o que foi o AI-5 ou querer, como é o caso dos mais fanatizados, a volta desse regime de terror, que só quem o viveu tem condições de testemunhar. E o faço aqui e agora, nesta data que precisa ser lembrada para, no mínimo, advertir os incautos, os ignorantes que ainda duvidam dos muitos relatos acerca do que esse país conheceu quando do auge da ditadura empresarial e militar. Mas não há dia após um outro, com uma noite no meio, para que façamos dos retrocessos estímulos para a reconquista das liberdades. Sem estas, não há democracia, não há direitos adquiridos e sustentados, e não existem possibilidades para que se consiga a plena instauração do verdadeiro Estado democrático de direito, que consiste na igualdade, pois não pode existir liberdade sem justiça social. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento o jornalista, biógrafo e escritor Fernando Moraes. Fernando Moraes, bom dia! Olá, Anderson. Olá, Band News. Bom dia. É um prazer estar com vocês. Fernando, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Fernando, o ano de 2020 foi muito difícil para toda a população mundial, mas especialmente para nós brasileiros por conta dessa gestão absolutamente inepta do Jair Bolsonaro, que deixou o nosso povo desamparado em meio a essa pandemia. Eu gostaria que você fizesse um resumo de como você observou esses últimos 12 meses no nosso país e também queria que você avaliasse os quase 2 anos de governo de Jair Bolsonaro. Eu, com relação a 2020, depois do Brasil ter sido abatido por 2 pragas, que foram o coronavírus e essa coisa monstruosa que é o governo Bolsonaro, eu decidi, ou decidirei, se chegar até o fim do ano, que afinal de contas ainda faltam 2 semanas, eu decidi fazer como faz o Estadão quando conta seu aniversário. Eles descontam os 4 anos em que o jornal esteve nas mãos do Dr. Getúlio Vargas. Então, eu não conto 2020, não vai fazer parte da minha vida. O que eu posso fazer aos 74 anos, a única arma que eu tenho é um teclado Logitech e um computadorzinho comprado nas lojas Bahia. E essa é a minha arma, meu computador é a minha AK-47. É com ela que eu estou lutando, que eu vou lutar para tentar ajudar os brasileiros modestamente, aqui com o meu tijolinho, ajudar os brasileiros a derrubar as 2 pragas, a livrar o Brasil, a esvurmar Bolsonaro e coronavírus. E a atuação do governo diante dessa necessidade permanente de vacinação da nossa população, Fernando? Nós temos visto uma desorganização completa do Ministério da Saúde e da Anvisa, que foram ocupados por militares nesse governo do ex-capitão do Exército. O tal do Plano Nacional de Vacinação não tem data para começar e ainda foi emitido com uma citação falsa a pesquisadores que teriam trabalhado como colaboradores nesse plano sem sequer ter acesso a ele. Por outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, tenta capitalizar politicamente, anunciando que vai iniciar a vacinação em janeiro. Ou seja, a política bate cabeça e quem sofre são os brasileiros, que morrem da doença todos os dias. Esse governo é uma vergonha absoluta. Você vê que vários países do mundo estão começando a vacinar suas populações e o Brasil ainda nem decidiu o que fazer. Outro dia eu vi na televisão alguém dando uma explicação muito simplória para isso, para essa tragédia que nós estamos vivendo, essa tragédia sanitária, que é o seguinte: se o Brasil entrar em guerra com algum país, com a Mesopotâmia do Norte, não adianta você colocar médicos e enfermeiros e profissionais de saúde na linha de frente, que nós vamos perder a guerra.
Médico não sabe dar tiro, enfermeiro não sabe dar tiro, profissional de saúde não sabe dar tiro. Agora, se você tem uma pandemia, se você tem uma tragédia sanitária, que até o final do ano certamente terá tirado a vida de 200 mil brasileiros, você não pode colocar militares para cuidar disso. Militar não entende de vacina, militar não entende de... militar entende de logística. Se entendesse, nós já teríamos vacina. Outro dia eu tive uma conversa por Zoom com um cientista russo, dirigente da Gamaleya, do instituto que está desenvolvendo a Sputnik, e ele disse, nós estamos tendo muita dificuldade em vender vacinas, nós temos vacinas e temos muita dificuldade de vender para o Brasil. Eu perguntei para ele, pois eu não estou entendendo. A Argentina, o presidente Alberto Fernandes, vai começar, na semana que vem, a vacinar o povo argentino. Por que para eles a Rússia tem vacina e para nós não tem? Ele me respondeu, Fernando, nós estamos negociando com o governo Fernandes desde maio. Negociando quantidade, negociando preço, negociando escalonamento, negociando transporte. E o governo brasileiro, o que o governo argentino estava fazendo em maio, o governo brasileiro ainda não começou a fazer até hoje. Então, eu espero que a população, é a minha esperança, ainda tem esperança. A maioria dos brasileiros, infelizmente, já está com o rabo entre as pernas, eu não estou, não. Eu estou disposto a continuar lutando e eu tenho a esperança de que os brasileiros, pelo menos, aprendam essa lição. Votar em gente como Bolsonaro é um suicídio. É encostar um revólver no ouvido e disparar. Esse governo é uma vergonha. Eu já enfrentei a ditadura militar do começo ao fim. Eu trabalhei em veículos censurados da noite do ato 5, em 68, até o dia que saiu a censura da Veja, em 76, eu trabalhei sob censura. Eu não quero isso nunca mais. Eu não quero tortura, eu não quero ato 5, não quero censura teatro, cinema, televisão. Uma entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui, que não tem nada de subversiva, seria proibida e será proibida no Brasil se a gente não tomar medidas urgentes contra esse governo, que é um governo genocida. Agora, não bastasse a negação à pandemia e a irresponsabilidade administrativa do presidente da República, nós temos ainda esses escândalos que orbitam a cúpula do governo, Fernando. O último deles foi esse documento produzido pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro naquele episódio das rachadinhas. Um órgão de governo agindo para benefício do filho do presidente. Acho que isso mostra bem o caráter do governo dessa figura, Fernando. Olha, a ABIN é formada por burocratas bisbilhoteiros que eu me lembro que, na época da ditadura militar, a gente dizia que às segundas-feiras o SNI, que é o antecessor da ABIN, que às segundas-feiras o SNI não funcionava, porque naquela época os jornais não circulavam às segundas. Ou seja, eles vivem de bisbilhotice, de notinhas publicadas em jornais. São bons para ouvir essa nossa conversa aqui. O general Heleno é muito esperto para ouvir essa nossa conversa aqui que eu estou te transmitindo. Mas não tem competência para enquadrar os filhos. Está se colocando em uma instituição de Estado que está se colocando em defesa dos filhos do presidente. Isso tem um nome curtinho, que se chama crime de responsabilidade. O presidente da República tem que ser punido por isso. Quem terá que puni-lo são o Congresso Nacional e o Supremo. É um escândalo nunca visto. Nem na ditadura militar você viu os milicos colocando o SNI para defender parentes de presidentes. De nenhum deles.
E é isso que o Bolsonaro está fazendo com a Agência de Inteligência Brasileira. Eu, quando saiu no governo Fernando Henrique Cardoso o habeas data, eu pedi a minha ficha, a minha capivara, nos órgãos de segurança. Olha, dá para fazer um programa de auditório, lendo as coisas as coisas subversivas que eles acompanharam. É um tijolo, é uma pasta da grossura de um livro, só besteira, só besteira. Então é isso. Eles estão herdando do SNI o que o SNI tinha de pior. Tem que mudar, tem que fechar. E esse general Heleno ainda deve explicações à humanidade pela passagem dele no Haiti. Nunca é demais lembrar. A oposição é que não teve lá uma atuação das melhores, Fernando, pelo menos na minha opinião. Ainda que ela seja minoria nas casas legislativas, eu acho que faltou uma maior coordenação desses partidos da dita esquerda na organização do embate às pautas entreguistas e anticivilizatórias do Palácio do Planalto. Até as eleições municipais mostraram o avanço desse chamado centrão, que nada mais é do que uma direita travestida de centro. Como é que você analisou esse ano das legendas ditas progressistas, Fernando? Olha, é evidente que a esquerda, infelizmente, ainda não se deu conta da necessidade urgente, premente, de se fazer uma frente ampla contra o Bolsonaro em defesa da vida. O que é frente ampla? É eu abrir mão dos meus princípios? Não, é eu me juntar com gente que esteja em torno de coisas absolutamente básicas, que são salvar a vida da população, garantir a soberania nacional, garantir a democracia e garantir os direitos. A oposição fez, sim, fez o que ela pôde. A oposição é minoritária. Por exemplo, a ajuda emergencial, o Bolsonaro queria que ela fosse de R$200 por 3 meses. Foi a oposição, qualquer pessoa pode ir, olhar nos anais do Congresso, olhar nos jornais, foi a oposição que pressionou a mesa da casa, que pressionou o Bolsonaro para que a ajuda fosse não de 200, nem de 300, mas de R$600, e não só até dezembro, enquanto durar a pandemia. É pouco, mas é muito, é muito. Tem coisas, tem pressões. Cada dia que passa, eles anunciam uma agressão nova à cultura, uma agressão nova à política, e a gente tem conseguido algumas coisas, tem conseguido fazê-los recuar em algumas coisas. A área de meio ambiente, por exemplo. Já foram vários exemplos de que esse playboyzinho sem vergonha chamado, como é o nome dele? Esqueci, o do falso doutorado lá, Salles. Ele já voltou atrás 3 ou 4 vezes, acaba de voltar atrás agora com uma arbitrariedade que ele ia cometer no Rio de Janeiro, que era transformar um museu num hotel de charme, Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico, no Rio. Ele queria transformar aquilo num hotel de milionários. A pressão popular e a pressão da oposição obrigaram ele a voltar atrás. Então, é pouco. Mas tem feito, sim. É injusto dizer que a oposição não tem feito nada. Para terminar, Fernando, você acha que 2021 trará esperança para nós brasileiros? Esperanças pelo fim da pandemia e do governo de Jair Bolsonaro? Olha, sobre 2021, eu tenho planos, tenho muitos planos. Planos de continuar escrevendo. Estou fazendo um livro, não é uma biografia, é um livro sobre um período largo da vida do presidente Lula, desde a prisão dele como sindicalista em 1980 até hoje. Não é a infância, não é a vida de retirante de Pau de Arara, mas é a vida do Lula, sindicalista, político, presidente da República, preso, guardadas as devidas proporções. É algo que eu poderia me inspirar nos 3 livros sobre o Trotsky, o Profeta,
Eu acabo me esquecendo aqui o nome aos 74 anos, de alguma coisa a gente tem que esquecer. Então, é um pouco isso, né? O sindicalista é o presidente da República e é o perseguido. Então, ele, outro dia, o presidente Lula, se não me engano, no 1º de maio, numa das falas que ele fez ao longo desse ano, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que as grandes tragédias, as grandes comoções mundiais e nacionais costumam ser parteiras de grandes transformações. A minha esperança é essa, que 21 seja o ano da volta, seja o ano de tirar essa gente, seja o ano de voltar a fazer teatro, voltar a fazer cinema, voltar a fazer rádio, televisão, voltar a escrever livros, voltar a fazer pesquisa, voltar para investir em ciência e tecnologia. Mais do que nunca, os brasileiros descobriram o que é a importância de se investir em ciência e tecnologia. Eu tenho absoluta certeza de que 2021, e transmito isso com toda sinceridade a você, Anderson, e a todos os ouvintes da Band, eu transmito a você a minha convicção de que em 2021 nós viramos o jogo. Tá bom? Fernando Moraes, muitíssimo obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu quero te agradecer também por toda a ajuda que você nos deu durante o ano de 2020. Quero te desejar ótimas festas, um grande ano de 2021, um bom dia de trabalho e um forte abraço. Bom, foi uma alegria enorme para mim também falar com vocês, poder falar sobre tudo com sua enorme audiência. E continuo à disposição, a hora que vocês quiserem, vocês sabem disso. Tudo que for para combater esse governo genocida, tudo que for para ajudar a salvar a população dessa tragédia que é o coronavírus e dessa tragédia que é o governo Bolsonaro, a Band pode contar comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. Estou aqui. Para isso, estamos juntos. Conversamos aqui com o jornalista, biógrafo e escritor Fernando Moraes. E eu mais uma vez retomo a leitura dos recados que estão aqui em minhas mãos, muitos recados, eu não sei nem se eu vou dar conta de todos eles até o último programa desse ano, na próxima sexta-feira. O Robson Custódio diz aqui o seguinte, pelo nosso YouTube: o fim do bolsonarismo não começou nessa eleição, mas quando ele precisou de 1.200.000 assinaturas para criar um partido e não conseguiu. Conseguir 1.200.000 assinaturas não é uma tarefa hercúlea, tanto que a UP arrecadou-as. É verdade, Robson, muito bem lembrado. O Bolsonaro não conseguiu sequer colocar à frente esse plano que ele tinha de lançar um partido. Tá muito claro que essa retórica bolsonarista não vai se sustentar por muito tempo no nosso país, não é, Robson? A grande verdade é que os neoliberais querem voltar a dominar o nosso cenário político, sem, é claro, o constrangimento do bolsonarismo. Não por acaso o João Dória se afastou do presidente da República para tentar uma candidatura às eleições presidenciais em 2022. Muito obrigado aí pelo teu recado, Robson. Pelo nosso e-mail, o Ribeiro diz o seguinte: prezado Anderson, bom dia. Como é que se pode fazer para termos os esclarecimentos de Maria Lúcia Fatorelli nas TVs abertas, com a finalidade de se ouvir o correto, frente a essa enganação sobre economia no Brasil? Obrigado. Ribeiro, eu te agradeço demais essa tua mensagem, mas infelizmente a grande verdade é que os veículos da mídia dominante não desejam colocar a verdade para a nossa população, com os discursos da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, combatendo essa lógica do grande capital aqui no nosso país. Essa reprodução da retórica neoliberal só favorece a todos esses veículos, não é isso, meu amigo? Muito obrigado aí pelo teu recado, Ribeiro, e continue aqui nos acompanhando no Faixa Livre. O Alan Costa, pelo YouTube, diz aqui o seguinte: um cara do PT de Sergipe, tecnicamente de esquerda, propôs o novo e recente assalto ao Estado através da remuneração da sobra de caixa, ou seja, pela causa da mulher. São uma alcateia de lobos em relação às questões de Estado e economia, mas são chihuahuas seguindo a agenda mais burguesa possível. Concluindo, não devem mesmo ser levados a sério. Nenhum dos partidos merece isso. Tá aí o Alan trazendo uma grande verdade aqui para o nosso programa. Muito obrigado, Alan, pelo teu recado e pela tua audiência.
Pelo nosso site, na entrevista que nós fizemos com a Mercedes Lima, a Mariana Contreiras diz: sempre muito precisa nas colocações. Isso aí, doutora Mercedes Lima. Grande abraço. Mariana, muito obrigado pelo teu recado, pelos teus elogios aqui, a entrevista que nós fizemos com a Mercedes Lima. Eu vou passar o teu recado a ela, tá bom? No nosso Facebook, na entrevista que nós fizemos aqui com o professor Nildo Urix, o Ricardo Faustino diz aqui: ao pé do canhão, se referindo a um termo que o Nildo Urix costuma usar muito nos seus comentários. Muito obrigado, Ricardo, pelo teu recado. No YouTube, o Ricardo Félix diz: é sempre edificante ouvir o Nildo Urix falar, o homem ao pé do canhão. Tá aí o pessoal gostando muito das entrevistas que nós fazemos aqui com o professor Nildo Urix, da Universidade Federal de Santa Catarina. O Wellington Viana diz no nosso YouTube: parabéns ao Faixa Livre, voz crítica em meio às trevas do jornalismo brasileiro. Wellington, eu agradeço demais aos teus elogios aqui ao nosso programa. Eu espero que você continue nos escutando aqui ao longo do próximo ano. É essa parceria aqui de vocês ouvintes que nos incentiva a continuar no ar durante tanto tempo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado, Wellington. Pelo nosso Facebook, o Haroldo Luiz Arantes diz: após a morte do ex-governador Brizola, o Partido Democrático Brasileiro, de sigla PDT, está muito longe de ser um partido progressista. A sigla PDT virou Partido Derrotado. Esta entrevista feita com Augusto Ribeiro, lembrei-me do pensamento do poeta Dilogon. Enquanto o perdedor faz dos erros lição, o derrotado terá sempre a desculpa como justificativa. Parabéns, Anderson e equipe, pelo excelente trabalho à frente deste programa, que é uma trincheira a favor da democracia. Forte abraço a todos. Haroldo, eu quero te agradecer demais por esse teu recado, pelos elogios que você fez aqui à nossa equipe. E eu assino embaixo essas críticas que você fez ao PDT. Tá bom, Haroldo? Muito obrigado mais uma vez. Novamente, na entrevista que nós fizemos com a Mercedes Lima, o Renato Queiroz diz aqui: parabéns, camarada Mercedes Lima, sempre precisa e coerente. Vou passar o teu recado para ela, tá bom, Renato? No YouTube, o André, nosso ouvinte histórico lá do Morro da Formiga, diz: bom dia, família Faixa Livre. Dicas de possíveis novos entrevistados: Ailton Krenak, Nego Bispo, Canal do José do YouTube, Reaja, coletivo da Bahia, UCPA, coletivo de São Paulo, Carlos Mur, Anin Uraci, Catiúcia Ribeiro, CCS, coletivo de São Paulo, Quilombo Ocoto, coletivo do Rio de Janeiro. André, eu vou mais uma vez passar aqui às mãos da Celeste Sintra essas tuas sugestões de entrevistas, tá bom, meu amigo? Muito obrigado pelo teu recado. O Gabriel, lá de Brasipina, nosso ouvinte histórico, também diz: o povo está órfão. A dita esquerda, quando estava no poder, continuou com a retórica pseudo-revolucionária. Isso nos deu um facínora, reacionário, falso cristão e patriota com seus cães de guarda. É verdade, Gabriel, você tem toda a razão nesse seu comentário. A esquerda pouco fez para manter a sua militância enquanto esteve no poder durante os 13 anos de PT, não é isso, Gabriel? Infelizmente, essa é a verdade, ela tem que ser dita. Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado, Gabriel. Espero que você participe mais aqui do nosso programa. No nosso YouTube, mais uma vez o Ricardo Félix, lá de Interlagos, São Paulo. Prezadíssimo Anderson, gostaria de deixar uma pergunta para a próxima vez que entrevistassem o Valério Arcari. Perguntem para ele como o Ciro faria para tirar uma diferença de 10,5 milhões de votos. Essa do Ciro ter ido para Paris não cola mais. Ricardo, pode deixar que na nossa próxima entrevista que nós faremos aqui com o professor Valério Arcari, nós faremos a ele essa pergunta, tá bom, meu amigo? Mas agora é só no ano que vem, Ricardo. Muito obrigado aí pelo teu recado e pela tua audiência, meu amigo. O André, lá do Morro da Formiga, participa aqui 2 vezes. Ele manda os seguintes recados. Bom dia, família Faixa Livre. Os acúmulos e capacidade de discernimento adquiridos após tantos anos assistindo Faixa Livre me fazem sentir ofendido com certas colocações de nossos ditos progressistas e demais segmentos da dita esquerda partidária. Defender a postura de Freixo ao abandonar a corrida eleitoral e reportar à população um grau de responsabilidade por termos gente do nível de Paes e Crivella na disputa fina à Prefeitura do Rio de Janeiro é algo absurdo que busca isentar os maiores responsáveis pela situação política terrível vigente em nosso abandonado município. Abraços. Tá aí a crítica do André às nossas esquerdas e também ao Marcelo Freixo. E ele participa mais uma vez dizendo: as ditas esquerdas partidárias seguem absolutamente afastadas e sem a mínima conexão junto às favelas e áreas periféricas. Como ser reconhecida e legitimada a partir de posturas do tipo?
Eu te agradeço demais, André, por essas críticas que você nos envia aqui. Muito obrigado pelos seus comentários, André. No nosso Facebook, o Pedro Miguel Braga, o nosso ouvinte da Tijuca, manda o seguinte recado. Excelente entrevista com o Álvaro Nascimento no programa de hoje, 27 de novembro. Saudade da época em que o companheiro foi co-apresentador do nosso Faixa Livre. Pensei em destacar alguns pontos da sua excelente entrevista, porém, percebi que teria de ressaltar mais de 20 pontos por ele comentados. Até quando pensei por 3 segundos que o companheiro Álvaro iria derrapar ao citar um entendimento equivocado do que é a anarquia, chamando-a de confusão, balbúrdia, ele rapidamente se corrigiu e nos homenageou, reconhecendo a realidade histórica e afirmar os revolucionários anarquistas históricos. Enfim, uma qualificada palestra digna de ser compartilhada do nosso doutor em saúde pública Álvaro Nascimento. Pedro, eu vou enviar aqui os teus comentários ao Álvaro e te agradeço demais por esse elogio que você faz aqui à entrevista dele. No nosso YouTube, o Moisés Lima. Bom dia, família Faixa Livre. Achei boa a análise do senhor Álvaro Nascimento no todo, mas a respeito daqui da cidade do Rio de Janeiro, não. Não se pode considerar o voto dos cariocas como conservador, pois na análise dele não foi mencionado os votos brancos, nulos e as abstenções, que nessas eleições foram muito grandes. Aí é que estão os votos progressistas, que não se manifestaram por não ter representante que tivesse empolgado esses eleitores. A respeito do senhor Marcelo Freixo, poderia ter sido esse representante progressista, mas acho que ele foi muito egoísta e perdeu o bonde da história e deixou os eleitores progressistas na mão. Um forte abraço a todos. Moisés, um grande abraço para você também. Obrigado pelo teu recado e pelas tuas críticas aqui que você faz às ditas esquerdas. Eu concordo com você que os eleitores do Rio de Janeiro não têm culpa nenhuma por essa situação. Infelizmente, as opções dadas aqui pelas nossas esquerdas não foram as melhores, não é isso? Mais uma vez, muito obrigado pelo teu recado, Moisés. A Marilda da Silva Ribeiro de Souza, no YouTube. Eu também não vi aqui na Baixada ninguém com a camisa do Brasil. Tá aí a Marilda fazendo referência ao segundo turno das eleições, onde os eleitores bolsonaristas deixaram de lado o verde e amarelo, como eles fizeram nos últimos pleitos. Muito obrigado, Marilda, pelo teu recado e pela tua ótima observação. No nosso site, na entrevista que nós fizemos com o Valério Arcari, a Anitta Brandão elogia aqui, ela diz, excelente. Que bom que você gostou, Anitta, da entrevista com o Valério. Muito obrigado pelo teu recado. Mais uma vez, na entrevista que nós fizemos com o Valério Arcari lá no nosso site, o Edgardo Aquiles Prado, o público deve prevalecer sobre o privado. A solidariedade deve prevalecer sobre o egoísmo. Aí o Edgardo faz uma citação a uma das falas do nosso professor Valério Arcari na entrevista dele. Muito obrigado pelo teu destaque, Edgardo, a essa fala do Valério Arcari, e você tem toda a razão. Infelizmente, aqui no Brasil, a ordem dos fatores anda inversa, não é isso, meu amigo? Obrigado pela audiência, Edgardo. A Marilda da Silva Ribeiro volta a participar aqui pelo YouTube, dizendo: no Rio de Janeiro não tinha opção. Ou continuava com o pior prefeito, ou se elegeria Eduardo Paes. Só não gostei do resultado na Baixada, porque o povo reclamava do doutor que não fez nada. Mas mesmo assim votaram nele. Essa culpa eu não vou carregar. Tá aí a Marilda se rebelando aqui em relação às eleições municipais. Muito obrigado pelo teu recado, Marilda. Lembrando a todos os ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no Faixa Livre, vocês podem mandar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e no Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br ou pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Oi, Anderson, tudo bem? Bom dia. Bom falar com você de novo. Um prazer estar aqui novamente no programa Faixa Livre. Queria cumprimentar toda a equipe, o Paulo Passarinho, o Cid Benjamin, a nossa querida Celeste, que prepara essa pauta com tanto carinho, com tanta dedicação, reconhecer o talento, a capacidade e a disposição da Celeste de trazer uma pauta intrigante para o debate, super qualificada. Parabéns para ela e para vocês por terem essa pessoa maravilhosa junto aí na equipe.
e mandar um abraço também para todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira. Bernardo, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Bernardo, parece que 2020 acompanhou esse furacão que nós vínhamos tendo no campo jurídico nos últimos anos no Brasil. As inúmeras demandas produzidas, em sua maioria pelas medidas autoritárias e irresponsáveis do governo federal e pelos que orbitam o presidente Jair Bolsonaro, fizeram com que as cortes do país atuassem a pleno vapor mais uma vez. No entanto, se viu poucos resultados concretos, na minha opinião. Eu gostaria que você fizesse um resumo desse ano no cenário jurídico, Bernardo. Que episódios, que decisões podem ser destacadas na sua opinião? Anderson, eu não sei se eu estou em algum lugar numa zona cinzenta aí, entre o otimismo, o pessimismo, a resignação e o desespero. Porque, assim, eu acho que a justiça brasileira, que o poder judiciário foi muito demandado, num primeiro momento, para conter excessos autoritários do atual governo federal, da administração do presidente Jair Bolsonaro, e que a partir de março você tem uma demanda oceânica. Isso é estrutural, para além do Bolsonaro, mas também por causa dele, em relação à emergência pública decorrente da pandemia de Covid-19. Eu não sei se foi tudo tão inefetivo assim, se alguma medida de isolamento, de quarentena, se a gente hoje tem toda uma discussão, por mais absurdo que seja questionar a vacina obrigatória, a gente tem toda uma discussão de impor garantias aos governadores para aplicar esse tipo de vacinação. Se a gente tem esse cenário de divulgação de dados, de não omissão, se o imposto de importação de armas foi zerado, foi suspenso, a gente deve isso ao Poder Judiciário. A gente teve um STF que foi muito proativo na defesa dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos humanos, das liberdades públicas, do regime democrático. Embora ele próprio tenha sido protagonista político, o que é ruim, principalmente pelo inquérito das fake news, depois pela questão do inquérito sobre os atos autoritários, em muitas medidas corretas dos ministros, mas muita coisa também decidida de forma casuísta. Há 5 anos se queimava o boneco de Lula e Dilma, mas passou a incomodar quando queimaram 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então é aquela coisa, enquanto tá batendo no vizinho, não tem problema, bateu em mim, virou uma questão de vida ou morte. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele foi decisivo junto com o Congresso para conformar, limitar, impedir o Executivo de permanecer nesse nível de pandemia de excessos. Algumas questões foram muito polêmicas. A gente já discutiu aqui como foi interditada a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria de Polícia Federal após a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Mas, ao mesmo tempo, ficou também muito patente e limitada a limitação, melhor dizendo, da capacidade do Judiciário de dar respostas mais efetivas, porque talvez não seja o papel dele, mas sim no Congresso. E aí os mais de 40, eu perdi a conta, está em 50 pedidos de impeachment, os absurdos de instrumentalização das instituições, eu acho que vai muito além da BIM, da Agência Brasileira de Inteligência, da questão do Flávio Bolsonaro. Isso é grave, mas eu visualizo claramente que há um destroçamento do Sistema Nacional de Proteção aos Direitos Humanos, medidas que já vinham de 2019, dispensa de especialistas, de comitês, esvaziamento de conselhos de participação da sociedade civil. Então, o Judiciário mostrou uma certa limitação. E, ao mesmo tempo que você teve muito apoio das cortes superiores, do Supremo Tribunal Federal, talvez também do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Eleitoral, nos tribunais de justiça dos estados, na primeira instância, muito do trabalho ficou prejudicado pelas limitações decorrentes da pandemia. Então, foi um ano que o Judiciário foi protagonista. A gente teve, por outro lado, uma atuação de um PGR, um Procurador-Geral da República, muito mais alinhado ao governo Bolsonaro. Agora, no final do ano, virada para 2021,
vai haver escolha, talvez, de um novo defensor público geral da União. A Defensoria Pública da União é um baluarte na defesa das liberdades democráticas, da assistência aos necessitados. Não se sabe que tipo de influência o governo Bolsonaro vai ter nesse processo, quem vai ser o tipo de escolhido. Você tem um novo ministro no Supremo Tribunal Federal, um ministro até surpreendente, o Cássio Nunes, que num primeiro momento, nesse primeiro mês de atuação, está se alinhando às pautas políticas do governo Bolsonaro. Então, é um pouco de tudo. Há questões a celebrar, como a maneira como o Supremo preservou o princípio federativo no combate à pandemia, como preservou direitos e garantias fundamentais, mas, ao mesmo tempo, como o Bolsonaro instrumentaliza isso para manipular e mentir sobre isso, dizendo que, sobre essa decisão do Supremo de permitir medidas pelos 3 níveis de poder de combate à pandemia, dizendo que isso impediu ele de atuar, e como essa máquina de fake news funciona à margem de e a despeito de qualquer atuação investigativa das instituições e punitiva das instituições. Então, é um cenário de muita cautela. Há coisas para comemorar, não acho que foi tão inefetivo como você sugeriu na sua fala, mas também há muito com o que se preocupar. Um episódio que teve muita repercussão em 2020, Bernardo, foi aquela tentativa de interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, denunciada pelo Sérgio Moro logo após sua demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Nos últimos dias houve um desdobramento do caso, aliás, 2 desdobramentos. Primeiro, o Bolsonaro dizendo que abriria mão de depor nessa investigação, e depois o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votando pelo depoimento presencial do chefe do Executivo, pelo fato de ele ser investigado. Qual é a sua análise para tudo isso, Bernardo? Me parece que o presidente não pode abrir mão de falar, não é isso? Anderson, eu vejo a questão de uma forma levemente distinta de um ponto de vista técnico. Ele pode se recusar a falar, sim. A Convenção Americana de Direitos Humanos proíbe uma pessoa de depor contra si mesmo, e a Constituição da República garante o direito ao silêncio de todo e qualquer investigado, processado ou pessoa que estiver sob julgamento. Então, ele pode ficar calado. Ele não tem a obrigação de falar, ainda mais se isso, de alguma forma, se converter em depoimento contra si mesmo. Mas, bem ou mal, ele é investigado. É dever dele comparecer, uma vez convocado pela autoridade judicial, para prestar depoimento. O que ele vai dizer nesse depoimento ou não, isso deve ser uma estratégia, e aí eu respeito muito o trabalho da advocacia de defesa criminal, deve ser uma estratégia que ele deve construir com seus advogados. E eu concordo também que, neste caso específico, eu não vejo como adequado que ele seja representado pela Advocacia Geral da União. Então, o presidente tem direito de ficar em silêncio, de não responder certas perguntas. Como eu defendo isso para uma pessoa comum, é um direito, uma garantia processual penal que a Constituição também atribui ao presidente, mas ele não tem direito de se recusar a comparecer presencialmente, porque ele não é testemunha. A prerrogativa de depor na residência é para testemunha e ele é investigado. Abriu-se um precedente a Michel Temer que foge da sistemática constitucional e legal vigente. Mas no caso de Jair Bolsonaro, eu entendo que ele deve ser obrigado a comparecer, mas que ele pode permanecer em silêncio e não precisa falar. E seu silêncio será apreciado pela autoridade judiciária, já que nesse ponto o STF faz às vezes de inquérito de polícia, entendeu? Quando for apreciar se ocorrerá ou não indiciamento, e depois isso será encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para apreciar se efetivamente haverá ou não uma denúncia e qual o peso que esse suposto silêncio terá na apreciação dos fatos. Mas ele não é obrigado a falar, ele não é obrigado a depor, mas ele é obrigado a comparecer para depor. São dimensões um pouco diferentes da mesma questão. Agora, Bernardo, algo que nós não chegamos a comentar aqui com você foi aquele pedido de reabertura da investigação sobre irregularidades na campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018,
feito pela Procuradoria-Geral Eleitoral. A PGE segue novos indícios de que a campanha usou disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp para favorecer a candidatura de Bolsonaro. No pedido, o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, também cita abuso de poder econômico por parte do atual presidente e do vice Hamilton Mourão. Bernardo, o fato é que já são 2 anos passados das eleições, uma série de provas contundentes de que houve irregularidades por parte da chapa Bolsonaro-Mourão e nada é feito. Eu queria que você comentasse esse pedido da PGE, se ele sinaliza algo que possa vir a trazer problemas para o presidente e também saber o porquê de toda essa demora no caso. Quando a gente olha o governo Jair Bolsonaro, é tanto absurdo, desmando, arbitrariedade, que dá um desespero assim, como é que não tem uma intervenção divina para nos preservar desse tipo de autoritarismo vulgar, desse tipo de anti-iluminismo praticado pelo presidente Jair Bolsonaro, entendeu? Mas vamos a algumas questões. As alegações de campanha, elas têm que... As alegações contra a campanha dele, que se convertem em ações judiciais perante a Justiça Eleitoral, começa com uma ação de investigação que depois pode se tornar uma ação de impugnação de mandato eletivo. É esse o estágio em que as coisas se encontram. Isso foi oportunamente alegado durante a campanha eleitoral por diversos partidos, PSB, Rede, PT, PSOL, enfim. Então, no momento oportuno, as forças políticas trouxeram a questão do abuso de poder econômico e político ocasionado pelo impulsionamento ilícito de campanha, pelo uso abusivo e massivo de fake news, articulado com plataformas digitais. Essa é uma investigação difícil, porque, envolve o presidente da República, o mandatário supremo dentro de um regime presidencialista eleito por sufrágio universal por maioria absoluta. Se a gente lembrar bem, as acusações do PSDB, as alegações de abuso de poder econômico e político feitas pelo PSDB contra Dilma Rousseff em 2014, só foram a julgamento em junho de 2017, depois de 2 anos e meio processadas no Tribunal Superior Eleitoral. Há fatores jurídicos e extrajurídicos que concorrem para isso. Por um lado, embora ao contrário de prefeitos e governadores, onde a demora se justifica pela necessidade de cumprir instâncias inferiores no âmbito da justiça eleitoral, e aí sim você consegue entender que em 2, 3 anos é o prazo que se tem para se julgar um prefeito, um governador, pelas mesmas alegações de abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, enfim, de inelegibilidade, o que é que seja. Embora, no caso do presidente e do vice-presidente, as alegações já comecem no Tribunal Superior Eleitoral, essas investigações trazem fatos mais complexos, uma dinâmica nova que a Justiça Eleitoral não estava preparada para enfrentar. O uso massivo de impulsionamento digital, o fenômeno das fake news, não é novo, mas é novo na dimensão que o meio digital tem dado a isso, entendeu? Tem a legitimidade da eleição, que coloca um certo torpor ou um embaraço inicial nos primeiros meses, fica parecendo choro de perdedor, entendeu? Quando, na verdade, podem ter alegações sérias de fatos e fatores que influenciaram negativamente o processo eleitoral. E, à medida que o governo Jair Bolsonaro foi se desdobrando, na verdade, embora várias dessas ações de investigação judicial eleitoral tenham sido arquivadas, outras ainda permanecem em evidência com diligências sendo cumpridas e aí você tem que requisitar a Justiça, Polícia Federal, tem que ouvir o Ministério Público Federal, enfim, você tem uma construção complexa de interação entre as instituições para que isso vire uma ação
e para que, virando uma ação, isso vá a julgamento no pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Ao lado disso, o ineditismo do fenômeno, a dimensão em que ele ocorreu, acho que há um tempo político também de se maturar essas ações na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, para calibrar isso de acordo com outras respostas institucionais. Então, assim, não dá para isso virar um terceiro turno, isso é o que pensa muitas vezes o ministro do TSE. Não dá para fazer disso um terceiro turno ou uma nova eleição, senão, na verdade, a gente está criando pelo judiciário um voto de desconfiança típico do parlamentarismo, com a diferença que no parlamentarismo decide um parlamento eleito representativamente e no judiciário são juízes. Mas, enfim, você tem aí, então, dificuldades políticas, institucionais, jurídicas, morais, éticas e mesmo de burocráticas para fazer essa investigação avançar. Tem situações como a da ex-juíza Selma Arruda, que teve o seu mandato cassado por determinação da Justiça Eleitoral, num caso muito específico de Caixa 2 eleitoral, que era uma prova muito simples e era uma senadora em uma situação específica. Mesmo o caso dela, que ainda passou pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, ainda demorou, entre tudo isso e a mesa diretora do Senado se pronunciar, ainda demorou pouco mais de um ano. Então, não é o desenho, a arquitetura processual institucional da Justiça Eleitoral, ela não permite uma celeridade grande para esse tipo de tramitação. Há uma certa cautela por se tratar de chefe do Poder Executivo, mesmo uma cassação de um mandato de um governador. Muito raramente isso aconteceu em menos de 2 anos de mandato. Foi muito comum, é muito comum que quando ocorreu, tenha ocorrido às vezes no último ano de mandato. Ok? E tendo o paradigma, tendo o precedente da tramitação da ação contra a chapa Dilma Temer, você mescla ao mesmo tempo a cautela do tribunal, a necessidade de uma apuração rigorosa dos fatos e uma ponderação, um uso político da tramitação processual. Ok? Então, é triste, mas se você olhar que essa alegação continua viva hoje, que novas diligências têm sido reiteradamente pedidas pelos juízes do Tribunal Superior Eleitoral, a questão está longe de ser resolvida ou esquecida e ela continua sendo um grande bode na sala. Mas, infelizmente, pelos vários fatores que eu citei, parece que não há condições efetivas disso andar mais rápido do que efetivamente está andando em relação a essa questão do abuso de poder econômico. São tantos os episódios polêmicos que envolvem o governo que nós ficamos desatualizados se deixamos de conversar por pelo menos 2 semanas, Bernardo. Essa lista de detratores produzida por uma empresa contratada pelo governo federal. Há quem considere ela normal, dizendo que toda gestão tem um documento apontando quem é contrário ideologicamente. Mas eu te confesso que não acho isso nada comum. E não é a primeira vez que essa administração autoritária do Jair Bolsonaro me vem com uma lista desse tipo. Como é que a justiça deve olhar para um caso como esse, Bernardo? Bom, vamos lá. Em relação aos detratores, ou como diz o Felipe Neto, do inglês THE, detratores. Numa interessante analogia ou paródia com a série Os Vingadores, do universo cinematográfico da Marvel. Mas vamos lá. Eu conversei com algumas pessoas da área de marketing e essas listas é comum que elas existam como análise estratégica. Quem são influenciadores, pessoas de mídia, jornalistas mais ou menos favoráveis a esse ou aquele grupo político. Isso como uma análise estratégica em si não é exatamente incomum, entendeu? E veja que as recomendações da tal lista dos detratores não são exatamente invadir correspondência, botar a Polícia Federal no encalço, ou pelo menos elas não estão postas nesses termos.
Tem muita coisa assim, a pessoa diz A, então você tem que fazer uma live dizendo que a pessoa está desinformada e que na verdade é B, entendeu? Se é favorável, tem que levantar, replicar, compartilhar. Isso é uma estratégia de posicionamento. Não sei se é normal, nem se é ético, mas assim, para ser ilegal, eu teria que ter alguns outros elementos. Por exemplo, que é elaborada essa lista, tenha se objetado acesso das pessoas a algum recurso, algum edital, algum tipo de concorrência pública, de que a pessoa foi perseguida no exercício da sua profissão por conta disso. Eu não acho prosaico isso, porque pela primeira vez no Coração do Poder se admite que uma lista desse sentido existe, entendeu? Mas é um pouco senso comum que ela exista e que, ainda que não seja ético, que ela seja usada como um instrumento de estratégia política, pensando o ético como o binômio certo e errado e o político como uma lógica de resultados, o que é mais eficaz para que eu mantenha o poder. Se você lembrar daquele filme W, que conta a presidência do George W. Bush, tem uma cena em que ele e a atriz que vive a Condoleezza Rice estão na Casa Branca descendo a lenha num jornalista que publica uma entrevista com o Bush pai, o George H.W. Bush. E fulano é persona non grata aqui agora. Os governos se organizam nesse sentido. Eu acho que tem coisas muito mais preocupantes, como, por exemplo, as autuações da Receita Federal em relação aos atores da Rede Globo ou a retirada de lista de personalidades negras da Fundação Palmares e a sua substituição por personalidades negras mais afetas ou mais convergentes com a ideologia oficial do regime. Eu ficaria nesses dois exemplos que para mim são muito mais preocupantes e que mereceriam uma reflexão muito maior, até que mesmo no programa, do que propriamente a lista dos detratores, que, aliás, fez a festa da blogosfera, da internet. Alegava-se no tempo do PT que essas listas existiam, de que Reinaldo Azevedo, não sei quem, Miriam Leitão estavam na boca do sapo. Mas o fato é que, embora existissem os amigáveis ou não ao governo, nunca se deixou, por exemplo, de ter um depoimento ou uma entrevista da Miriam Leitão com a Dilma Rousseff ou com ministros do governo Lula-Dilma. E você vê que o governo Bolsonaro é tão refratário à imprensa que, independente dessa e da existência dessa lista ou não, o Bolsonaro, depois de eleito, praticamente não fala mais com certos tipos de mídia, demoniza certos tipos de mídia, como a Folha, a Globo. Isso para nem falar de mídia independente, mídia de esquerda, que essa daí para ele até, se pudesse, ele caçava. Então, eu tenho muito mais medo desses roubos autoritários, em situações muito mais concretas como essa, do que da lista em si. Agora, é interessante que ele ameaça caçar a concessão da Globo e a elite brasileira assiste em berço esplêndido. E quando o Chaves faz a mesma coisa com a RCTV, é um ditador, um autocrata, um maníaco personalista. Então, eu acho que a elite brasileira está começando a perder o timing para dar uma resposta efetiva, junto com a população, junto com outros cidadãos, contra esse tipo de movimento autoritário. Será que a manutenção da pauta econômica neoliberal, muito esvaziada, inclusive, pela pandemia, compensa tantas concessões a esse autoritarismo do governo Bolsonaro? E eu sou contra essa pauta econômica neoliberal, mas, assim, para eles lá, que estão tão interessados nas tais, abre aspas, reformas, tem uma relação de custo-benefício que tem que ser feita, e por muito menos se botava o dedo na cara do Lula, chamava de autoritário, ou por muito menos a Dilma caiu, em termos de alegações. Quanto tempo mais essa elite vai conviver de forma conivente, indecente e quase criminosa com o governo Jair Bolsonaro? Acho que essa questão que está muito mais além dessa lista, embora essa lista em si seja mais um, talvez não o mais importante, mas mais um de tantos episódios autoritários produzidos por esse governo.
Ainda na horda bolsonarista, Bernardo, o jornal O Estado de São Paulo publicou a denúncia de que canais na internet que apoiam o presidente da República se aproveitaram desse acesso privilegiado a informações do governo, com vídeos feitos por assessores dentro do Palácio do Planalto para aumentar seus lucros nos últimos meses. Pelas informações que constam no inquérito da Polícia Federal, que investiga a organização de atos antidemocráticos, essa rede de canais bolsonarista registrou o faturamento de R$100 mil mensais, chegando a R$1.700.000 em 10 meses. Me parece que essa investigação já está bem adiantada, Bernardo, com uma série de provas robustas. Mas eu queria saber de você de que forma esse inquérito pode esbarrar no Jair Bolsonaro. Isso pode provocar algum prejuízo para o mandato do presidente? A questão do apoio de Jair Bolsonaro a essa blogosfera autoritária, essa milícia digital, ela traz que ele chama pelo nome... me dá muita raiva quando vejo de mídia independente, assim, que não tem nada a ver com conservadorismo, com bolsonarismo. Mídia independente é a mídia de esquerda, é a mídia antissistêmica, são aqueles que fazem contrapontos à grande imprensa. Mas, vamos lá. A tal mídia independente, que de independente não tem nada, porque o tal do Alan, do Terça Livre, teve credencial privilegiada que jornalistas dos grandes veículos de comunicação não tiveram para acessar certos lugares na posse. Ela é um pouco aquela coisa de que cada grupo político traz a sua própria imprensa de conveniência ao poder. E isso não é mídia independente, blogosfera bolsonarista. Isso é Augusto Nunes, que foi puxa-saco e lacaio de todo e qualquer presidente que existiu que não fosse do PT, entendeu? Por uma questão ideológica dele. Isso é Alexandre Garcia, isso é todo... que agora é festejado como mídia independente depois de 30 anos na Globo, ou coisa parecida, 40, sei lá, entendeu? E que vem da assessoria de imprensa do regime militar, do general Figueiredo. Isso é Lacombe, Rodrigo Constantino, Caio Coppola, todo um subproduto de um jornalismo de ódio, de fake news, do radicalismo conservador de extrema-direita, que foi plantada para fazer um contraponto inicialmente ao PT e à mídia de esquerda, mas que, tanto quanto aquela célebre pintura de Saturno devorando a seus filhos, e tanto quanto, num determinado momento, os filhotes do autoritarismo devoraram seus próprios pais e mecenas e patronos. Então, eu acho tudo isso um capítulo triste da imprensa brasileira, que mereceria uma reflexão maior das grandes organizações de imprensa e como, ao invés de negociar e ajustar um processo amplo de democratização da mídia, a ausência desse debate produziu esse tipo de esgoto. E parte também um pouco da crise da imprensa institucional como veículo de interlocução com o resto da sociedade, da internet e dos problemas que a internet, das falsas promessas cumpridas da internet como ágora digital, como esfera pública, e inclusive democrática, mas enfim, não foi isso que você me perguntou. Eu fiz um longo introito, e aí a questão é a seguinte: você sempre teve em diversos governos, mesmo desde a Nova República, favorecimento ao jornalista A ou B, alegações de como os editais de imprensa eram direcionados, os editais de concorrência, publicações de editais públicos. Agora, na era da internet, isso toma outra proporção. E, ao mesmo tempo que o governo veta, por exemplo, diversidade na propaganda de estatais como o Banco do Brasil, direcionando recursos que ele alimenta e retroalimenta essa mídia. Há violação dos princípios básicos da administração pública. Sim, possivelmente isso deve estar sendo apurado, ou deve ser apurado pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas. Mas entre uma ilicitude em relação à administração e um crime de responsabilidade, tem alguns degraus ou requisitos a serem cumpridos. Então, pode ser que ele, Bolsonaro, tenha instituído uma diretriz de governo que transforma as relações de publicidade, propaganda, imprensa e relações de mídia no que nós vemos hoje. E aí eu tenho uma política pública nefasta que deve ser controlada
que deve ter os seus excessos podados, mas que ela em si não gera um crime de responsabilidade, um ilícito político constitucional. Mas se eu começo a ver uma responsabilidade direta do presidente, dizendo, olha, vai recurso para o fulano espalhar fake news, aí eu tenho um crime de responsabilidade contra a probidade na administração pública. E isso, em alguma medida, pode e deve ser objeto de análise e combate pelas instituições estabelecidas. Agora, caberia principalmente ao Congresso tomar iniciativas nesse sentido. Às vezes ele o faz, como o decreto legislativo do Senado, que susta os atos da Fundação Palmares sobre a lista de personalidades negras da Fundação. Mas o Congresso ainda tem feito isso de forma muito cosmética, combatendo os lacaios, ou reprimindo, ou tentando silenciar os lacaios, pedindo a demissão do Roberto Alvim, investindo contra o Sérgio Camargo, questionando. Mas veja que quando chega nos grandes presidentes estatais, nos grandes ordenadores de despesa, no Ministério da Economia, ocorre uma maior pacificação, acomodação, e as críticas e iniciativas de enfrentamento ou se tornam mais superficiais ou são mais cosméticas, vamos dizer assim. Uma investigação profunda que leve isso a Jair Bolsonaro e veja desvio de finalidade e o que seria equivalente à improbidade, benefício pessoal, favorecimento pessoal, criação de uma rede de difusão de fake news incrustada na máquina pública e alimentando com verba esses blogs, imprensa alternativa, vamos dizer assim, imprensa conservadora, aí eu posso ter uma questão de crime de responsabilidade, mas isso precisa ser muito bem provado e não me parece que a PGR, nesse momento a Procuradoria-Geral da República, tem interesse de seguir com esse tipo de apuração criteriosa, assim como parece que as apurações do Tribunal de Contas da União vão se resumir a suspender os atos, punir figuras de segundo e terceiro escalão. Infelizmente, de novo, é aquela coisa do pacto pela governabilidade, do pacto pelas reformas. E que enquanto algo muito grave na cabeça dessas pessoas não surgir, Jair Bolsonaro continua praticando seus excessos. Eu só queria entender o que é que eles consideram muito grave, porque, para mim, esse conceito já foi ultrapassado há muito tempo. Como é que você tem visto, Bernardo, todo esse imbróglio em torno da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil? A resistência do governo federal em estabelecer um plano de imunização? Aquele caso do nome de pesquisadores que apareceram em um plano enviado ao Supremo como colaboradores no estudo, mas que sequer tinham visto tal plano? E o posicionamento dos órgãos de justiça, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o próprio STF, sobre isso? O Plano Nacional de Imunização e as ações no STF que vão discutir no Supremo Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, que vão discutir a vacinação obrigatória, primeiro, é triste esse nível de decadência civilizatória. Eu não vou aqui entrar no lugar comum de demonização da reforma da vacina, porque a reforma da vacina ela tinha ela era resistência justa, ainda que com um foco equivocado na figura da vacina, contra reformas urbanas higienistas e contra uma política de saúde autoritária. Eu vou pensar o quanto a gente já avançou em termos de proteção à saúde, que em 1988 se torna um direito fundamental previsto na Constituição, e quanto se regride com isso, com uma invocação genérica e equivocada de liberdade para dizer que a vacina, cada um se vacina se quiser. Eu não sou livre para colocar o outro em risco. O exercício da liberdade sempre existe conciliado com a ideia de responsabilidade. As pessoas não são livres para implicar outras pessoas em escolhas que elas não adotaram. Então, eu sou livre para fumar, mas no restaurante o exercício da minha liberdade afasta e afeta a saúde de outras pessoas. Então, num ambiente fechado não pode haver fumo. A gente decidiu isso há 25 anos. E agora a gente está numa discussão vazia sobre liberdade, sobre como vacinação como exercício da liberdade. Não existe isso. Por um lado, esse é um novo capítulo das decisões de março e abril do STF sobre os limites da autonomia federativa e se estados e municípios podem ou não determinar planos regionais ou locais de vacinação, se podem eles próprios instituir a vacinação obrigatória.
E dentro do desenho que existe no SUS e dentro das decisões, da linha de decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou em março, abril esse ano, nos primeiros contornos das respostas sanitárias à pandemia de Covid-19, eu entendo que o mais provável é que se permita a atuação dos estados e municípios de forma concorrente. A Procuradoria-Geral da República dá um parecer que é em cima do muro. Eles podem atuar se houver inação do governo federal, ou seja, se o governo federal não adotar qualquer tipo de iniciativa. Se ele adotar, o plano federal prevaleceria porque tem alcance nacional e porque seriam normas gerais que orientariam as ações estaduais. Então, PGR, sim, é importante ter vacinação obrigatória e se recusou ao exercício de coerção física, defendendo no lugar a imposição de medidas de restrições administrativas. Por exemplo, proibição de tirar passaporte. Se você não se vacinar contra a Covid-19, você não pode participar de um concurso público ou tirar passaporte. Isso esconde uma outra questão que é a militarização do Ministério da Saúde, da própria rede de saúde e, mais preocupante recentemente, o seu aparelhamento para uso religioso pelo atual governo federal. Então, você desconsiderou uma série de instâncias colaborativas e participativas. E aí surge a questão dos especialistas. Eles foram convocados como um mero adorno. A própria narrativa que eles fazem da reunião é de que os microfones foram fechados, a pergunta tinha que vir para o chat, era um monólogo unidirecional e que não houve retorno de nada positivo. É muito grave você dizer que uma pessoa assinou algo que ela não assinou. Então, vamos lembrar que há precedente nesse governo, com a portaria que exonerou o antigo diretor da Polícia Federal, assinada por Sérgio Moro, que ele depois disse que ele nunca assinou. E houve uma alteração, uma republicação para atualizar a assinatura no ato oficial, o que já é um indício, um lastro muito grave. Então, a assinatura já é crime, já é uma questão delicada, já é um ilícito de várias dimensões, inclusive criminal. Mas a assinatura, ela revela algo maior e pior. O especialista, ele é adorno, a ciência é decorativa. O que existem são as convicções morais, políticas, religiosas, é o antilaicismo, é o anticientificismo. O cientista não foi ouvido para contribuir, mas ele foi ouvido para chancelar, entendeu? Então, isso é uma atitude muito grave e eu tenho certeza que essa questão das assinaturas deve ser devidamente apurada, não só com a imposição de um plano nacional de vacinação, mas não é o STF que tem que fazer. Talvez o STF possa impor a existência de um plano ou estabelecer que o Congresso possa editar por meio de decreto legislativo ou atribuir aos governadores, mas isso é uma atribuição do Poder Executivo, a operacionalização dessa vacina, que vacina comprar. A questão é que tudo isso deve ser orientado em critérios científicos. E aí, tudo que não existe nesse atual governo são critérios científicos. É fundamentação normativa e científica que respeite os parâmetros estabelecidos na Constituição, nas leis, na ciência e na técnica. O que existe é voluntarismo e autoritarismo da pior qualidade. Então, esse episódio das assinaturas é dos piores. E assim, existem críticas materiais ao plano apresentado que eu nem queria aprofundar tanto e que são muito emblemáticas do moralismo e do autoritarismo desse governo. Por exemplo, como a população prisional, a população privada de liberdade, desapareceu das prioridades de vacinação quando havia recomendação dos cientistas nesse sentido. Mas eu acho que isso é para uma outra conversa, até para uma live, uma mesa redonda. Deixo aí outra sugestão para vocês em janeiro. Para finalizar, Bernardo, nós podemos esperar um 2021 melhor que esse ano que está terminando, diante desse governo irresponsável e criminoso que temos no nosso país? Anderson, eu nunca me lembro quem foi que disse isso, se foi Flávio Conceição ou Amaral, dois volantes muito vitoriosos, ainda que eu não seja exatamente fã da técnica dos dois, no futebol brasileiro da década de 1990. Eu não posso adotar a máxima que um deles consagra de que a esperança é a única que morre. Eu acho que a esperança tem que ser a última que morre. Então, eu acho que sempre existe espaço para algum otimismo, mas eu acho que 2021 vai ser um ano difícil e ruim.
em várias frentes. Primeiro, porque a pandemia não acabou e está longe de acabar. Vacinação é um processo complexo e demorado, mesmo em países desenvolvidos vai ser um processo de 6 meses ou mais. No Brasil, a gente ainda está batendo cabeça para descobrir que vacina vai comprar, não existe plano nacional, protocolo nacional, diretriz. Tudo isso está em falta, sobra militarização e a suposta eficiência e racionalidade técnica dos militares mandou lembranças, nunca existiu ou não está existindo nesse governo. Então, a gente tem uma situação difícil de pandemia. Eu acho que a recuperação econômica vai ser longa em todo o mundo, mas vai ser mais longa ainda nos países que deram respostas mais limitadas ou piores à pandemia de Covid-19, tá? Então, é um ano que ou vai ser um ano de crescimento negativo leve ou de baixo crescimento. A gente aí junta com toda a série histórica que vem desde 2016, 2015, 2016, e os bolsonaristas gostavam tanto de dizer que era uma década perdida para apontar o dedo para o PT, e na verdade eles estão talvez produzindo uma década de verdade que vai ser perdida, com tanta incompetência, com tanta inaptidão para gerir a economia brasileira num momento tão delicado. Então você tem a necessidade de investimento público e o Congresso, via declarações de Rodrigo Maia, junto com o Ministério da Economia, Paulo Guedes, querendo retomar uma direção de austeridade fiscal que não cabe. Muitas questões que ainda estão em discussão judicial, que a gente comentou ao longo do programa, mas apesar de tudo, as eleições deram algumas mostras de esperança, câmaras municipais mais diversas, mais pessoas negras, LGBT, mais representatividade dos jovens, uma necessidade de discussão sobre a renovação dos quadros da esquerda, um esgotamento ou uma estabilização da popularidade, incrível popularidade, apesar de tudo, do governo Bolsonaro, que talvez retroceda com o fim do auxílio emergencial. Mas, enfim, vai ser um ano difícil, um compasso de espera, com muitas questões e impasses institucionais e muitas discussões e problemas que vão ser enfrentados, tanto sob uma perspectiva jurídica, social, sanitária, política, enfim, econômica. Então, é um ano difícil, mas vamos celebrar um pouco a vida, a amizade, o amor, a esperança e torcer por algo melhor, mas que esse melhor... Já ganhamos um grande presentão de final de ano, que foi a eleição de Joe Biden, com todas as ressalvas e senões que isso significa, mas que pelo menos tira o grande prócer desse populismo de extrema-direita, que é Donald Trump, do centro geopolítico de poder do mundo, que é a presidência dos Estados Unidos. Mas eu não espero um ano fácil. Eu espero um ano em que a sociedade civil vai ter que comparecer muito para resistir aos autoritarismos desse governo, mas eu vejo esperança no horizonte mais longínquo. E eu acho que a grande decisão sobre o futuro do Brasil vem em 2022, para onde vamos depois disso tudo. Então 2021 tem também um cenário de compasso de espera. Vamos aguardar para ver, mas esperar pelo melhor, mas infelizmente nos preparando para o pior. Bernardo Campinho, muito obrigado mais uma vez por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te agradecer também por toda a força, todo o auxílio que você nos deu ao longo de 2020 para nos ajudar a solucionar e a responder às questões relativas ao judiciário no nosso país. Quero te desejar também ótimas festas, um grande ano de 2021, um bom dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu agradeço mais uma vez esse convite, fechando o meu ano de 2020 no programa. Espero que as intervenções, que os debates que a gente travou, que infelizmente foram em sua maioria num outro formato que não o ao vivo no estúdio, aquelas grandes mesas redondas que vocês montam com tanto brilhantismo e com tanta profundidade, com participações extraordinárias. Então, ainda que nesse cenário remoto e com as dificuldades que a gente está tendo nesse momento da pandemia, eu agradeço todos os convites, todas as participações, espero ter contribuído, peço desculpas pelas minhas limitações muitas vezes.
E, sobretudo, eu queria deixar um grande abraço para você, para toda a equipe. Não conheço nome por nome, mas assim, Paulo e Cid, que apresentam um programa com tanto brilhantismo e com tanto entusiasmo, mas deixar um grande abraço e empoderar uma mulher que é essa grande mulher que monta a pauta, que manda as perguntas e que faz uma pesquisa tão dedicada, que é a Celeste, que faz a ponte para a nossa conversa. Agradecer também a você por fazer esse grande meio de campo em toda essa equipe. Cada um aí cumpre um papel extraordinário. E agradecer aos ouvintes por manter uma iniciativa viva como essa, de um debate crítico, progressista, de esquerda, orientado para boa informação, para o contraditório, quando a gente faz as mesas redondas, por exemplo. E desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Espero ter um espaço aí para mim em 2021. E aqui de longe aplaudir e torcer pelo melhor em relação ao programa e esperar que a gente consiga manter esse programa que faz tão bem ao rádio fluminense e, por que não dizer, brasileiro, no ar em mais um ano. Grande abraço para todos vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Conversamos aqui com um advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco, Hélio Mui-Laerte. Hélio Mui-Laerte, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos do Faixa Livre e bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Hélio, por você estar aqui conversando conosco mais uma vez no Faixa Livre. Hélio, não dá para fugir do clichê de que 2020 é um ano que não vai deixar saudades. Essa pandemia de Covid-19 nos pegou de surpresa e provocou uma situação inusitada, que foi a necessidade de distanciamento social para evitar uma tragédia ainda maior. Eu imagino que para vocês lá no Sindifisco a situação também não tenha sido nada fácil. Qual é a retrospectiva que você faz de 2020 para o sindicato, Hélio? Anderson, realmente a pandemia mudou totalmente as relações de trabalho, né, dentro da Receita Federal, o que era presencial, né, que nós estamos acostumados, né, todos, né, durante esses anos todos, passamos a fazer por teletrabalho, né, o trabalho remoto, VPN, e isso no âmbito do sindicato também teve uma repercussão muito grande, né, porque as chamadas teleassembleias, né, são as assembleias telepresenciais, elas têm um caráter diferente da assembleia presencial, né? Então, é outra dinâmica, né? E tem sido muito difícil para nós acompanharmos e fazer frente a esse problema. Mas temos feito o possível aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Bom, uma questão difícil também é essa questão de relacionamento dentro do sindicato, né? Que com essa questão do afastamento agravou-se o relacionamento, que já não estava muito fácil, né? Ficou pior ainda, né, em 2020. Nós esperamos que em 2021 melhore isso aí. Bom, quanto à situação geral, a gente sabe que vivemos um processo longo de redução do serviço público, né, de achatamento do serviço público de uma maneira geral, né? Isso há bastante tempo, isso não é de agora, né? Isso aí atinge os servidores públicos federais, estaduais e municipais, os trabalhadores da iniciativa privada de uma maneira geral, né? Nós tivemos uma reforma de terceirização, as reformas trabalhistas, né? A reforma previdenciária que foi aprovada no ano passado. Então, 2020 é uma continuidade desse processo aí que se intensificou nos últimos anos. Nós temos procurado inserção contra as categorias do serviço público também, que é importantíssimo, né, para fazer alguma luta coletiva, né, na frente do serviço público e no Move Rio também, né, para a gente fazer o que é possível aí dentro desse contexto muito difícil e melhorar, né, a nossa situação e a situação de todos. E qual foi o maior desafio que vocês tiveram de enfrentar lá no sindicato, Hélio? O que é que você coloca como o obstáculo mais difícil nesse quadro de excepcionalidade?
Anderson, eu vejo a questão mais importante, o maior desafio, né, nós conseguimos um mínimo de união na nossa categoria. Tá? E dentro desse processo que já vem a longo prazo, nós vemos uma fragmentação enorme dentro da categoria. Por exemplo, você tem ativos que têm direitos preservados por estarem na Receita antes da Emenda 41 de 2003. Tem ativos que entraram na Receita depois da Emenda 41, mas antes da lei do FUNPRESP. E outros que entraram depois da lei do FUNPRESP de 2013, que tem outra situação. Além disso, os aposentados também têm uma situação diferente dos ativos. Eles ganham menos, né? E tudo isso leva a um processo enorme de fragmentação, né? Para todos os lados. Tem a questão ideológica também, que se agravou nos últimos tempos com a polarização que teve no país também. Isso também repercutiu entre os colegas. Tá? Isso também é um lado negativo. E também outra questão muito importante é a questão da Assembleia telepresencial, né? Que ela é muito desigual, porque o ativo tem mais condição de participar do que o aposentado, que tem resistência, tem muito mais dificuldade, né? Isso de uma maneira geral, né? Mas ela provoca um distanciamento muito grande entre os colegas. Anderson, e finalizando os nossos desafios, um desafio muito grande da ADS Rio de Janeiro é capacitar os nossos nativos nas assembleias de decisões. Tá? Nesse sentido, a ADS Rio de Janeiro tem oferecido cursos, né, para que os aposentados utilizem os aplicativos, né, do sindicato e possam participar das decisões como os ativos também. E agora, no fim do ano, Hélio, nós nos surpreendemos com essa notícia gravíssima divulgada pela revista Época a respeito de documentos elaborados pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, naquele escândalo das rachadinhas no gabinete dele, na época em que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve o ex-assessor Fabrício Queiroz. Nesses relatórios, os integrantes da ABIN, que é um órgão de governo, recomendam o afastamento de servidores da Receita que estariam envolvidos em um suposto esquema criminoso para fornecer dados do parlamentar que embasassem o inquérito. Todo esse episódio é muito grave, Hélio, especialmente o fato de uma agência do governo tentar proteger o filho do presidente. Vale lembrar que o diretor-geral da ABIN é Alexandre Ramagem, amigo íntimo da família Bolsonaro e que chegou a ser indicado para dirigir a Polícia Federal, mas acabou barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de saber a posição do Sindifisco a respeito de tudo isso, Hélio. Anderson, nós tomamos conhecimento da reportagem da revista Época da semana passada, né? Um dos relatórios elaborados pela ABIN é citado pela reportagem, sugerindo a demissão de 3 elementos chaves, né, dentro daquilo que eles chamaram de grupo criminoso da Receita Federal, que deveriam ser afastados imediatamente. Né. Tem outro documento, também obtido pela reportagem da época, em que a ABIN detalha o funcionamento da suposta organização criminosa, né. O que nós podemos aqui falar, né, é reproduzir as palavras do presidente do Sindicato Nacional, Kleber Cabral, né, que classificou como inaceitável o suposto uso da ABIN na elaboração de documentos para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, além de recomendar o afastamento de auditores fiscais e sugerir a existência de um grupo criminoso dentro do órgão. Né. O que diz o presidente do sindicato? Né? Que esse caso poderia ser configurado como o maior escândalo da República. Né? Segundo ele, né, ao estar a serviço de uma causa que não é republicana, a atuação da ABIN passou de qualquer limite. Né? A Receita Federal, diante do que vem sendo noticiado pela mídia, tem resistido às pressões políticas, tentativa de ingerência que precisa ter um fim imediato. É preciso de uma reação por parte do próprio órgão, do Congresso Nacional e da imprensa contra esse, que pode se configurar no maior escândalo da República. Qual é a intenção do governo Bolsonaro ao tentar incriminar servidores públicos com uma história absurda como essa, Hélio?
Por que esse tipo de acusação não atinge apenas os envolvidos e alcança toda uma categoria extremamente respeitada no nosso país, que é a dos auditores fiscais da Receita? Nós não podemos falar em intenção do governo Bolsonaro, né, nesse caso que nós estamos vendo aí. O que a gente pode falar, né, é que o governo Bolsonaro nunca demonstrou apreço por fiscalização nenhuma, né, seja ambiental, de trabalho, tributária, né, é isso que nós podemos falar. Cabe lembrar que o que aconteceu no mês passado foi a chamada Operação Armadeira, né, em que a própria Receita Federal levou os fatos ao Ministério Público Federal e realizou o levantamento das informações que instruíram o processo, né? Então, naquela ocasião, houve uma reunião do presidente Kleber Cabral, representando a DEM, com participação também de diretores da DS Rio de Janeiro, com o superintendente da 7ª Região Fiscal, e o Kleber Cabral, na época, ele narrou os fatos ocorridos e apontou as insinuações genéricas feitas pelo juiz responsável pelo caso e pelo procurador do MPF, nos autos do processo, né? Então, cabe lembrar que passou a ideia, né, de que haveria um desvio de conduta em massa de auditores fiscais no âmbito da 7ª Região Fiscal, com base na delação premiada de um acusado, sem prova do que foi dito. Vocês vão tomar algum tipo de medida judicial a esse respeito, Hélio? Já há uma movimentação nesse sentido? Anderson, a estrutura do nosso sindicato nacional, né, as delegacias sindicais são projeções locais do Sindifisco Nacional. Então, a representação jurídica da entidade cabe à Diretoria de Assuntos Jurídicos, né, da Diretoria Nacional, né, o presidente da Diretoria Nacional, que é o Kleber Cabral, não cabendo às DS, né, se manifestar. É possível que nós tenhamos uma mudança de rumos em 2021 na sua avaliação, Hélio? Você acredita que o Jair Bolsonaro pode cair no ano que vem? Quais são as suas expectativas para esse novo ano? Anderson, eu acho que o futuro do governo Bolsonaro é uma grande incógnita, tá? Com certeza. Em primeiro lugar, eu acho que o Trump ter perdido a eleição nos Estados Unidos não tem uma relação determinante em relação ao Brasil. Tem alguma influência, sim, mas não uma relação determinante. Em segundo lugar, a pandemia ela tem uma influência muito grande na medida em que o governo não está se comportando como era esperado, né? Existem muitas linhas de atrito nas esferas municipal e estadual, com o governo federal, e também a gente não vê uma sincronia com os órgãos de comunicação, né, com a sociedade em geral, com o povo em geral. Então, isso é um fator muito negativo, né, para o governo Bolsonaro, que pode, sim, ser um fator determinante para a sua queda em 2021. Outro fator que é positivo e, ao mesmo tempo, é negativo, positivo para o Bolsonaro e negativo para o Bolsonaro, é a questão da aproximação com o Centrão, né? Que, ao mesmo tempo que ele pode ganhar gordura política, porque o Centrão se amolda a qualquer tipo de programa, ele também perde um pouco da base, aquela base moralista, né, lacerdista, né, que sempre existiu no nosso país, né? Então, é uma incógnita muito grande, né, e a gente não pode saber o que vai acontecer em 2021, né? É muito difícil se prever alguma coisa, né? Os acontecimentos, a queda da União Soviética, o 11 de setembro, né? Essa pandemia, do jeito que ela está, não teve nenhum astrólogo que fez a previsão em relação a isso, mas eu espero que haja mais solidariedade, né? E que a gente possa caminhar para um mundo melhor, né? Hélio, é sempre um prazer conversar com você aqui no Faixa Livre. Eu quero agradecer a você e ao Sindifisco por esse ano em que vocês nos auxiliaram mais uma vez a manter o programa no ar. Quero te desejar um ótimo ano de 2021, boas festas, te desejar também um bom dia de trabalho e um forte abraço. Prazer é nosso. Desejo um grande ano de 2021 para todos do Faixa Livre, né? Boas festas
sempre juntos, e um forte abraço. Conversamos aqui com o diretor da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco, Hélio Mui-Laerte. E eu já cumprimento a presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, Flávia Vinhais. Flávia Vinhais, bom dia! Bom dia, Anderson. Saudações ao pessoal do Faixa Livre e a todos que nos ouvem. Flávia, muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Flávia, eu acho que nem o mais pessimista dos analistas esperava um ano tão conturbado como esse que vimos, em meio a uma pandemia, com uma gestão federal que pouco ou nada fez para minimizar os efeitos econômicos e sociais dessa crise de saúde. Antes de nós entrarmos na análise de alguns fatores mais específicos, eu queria saber como vocês do Corecon analisam esse ano. Como é que vocês lidaram com a Covid-19? Que tipo de intercorrências ela trouxe para o trabalho do Conselho? Pois é, nós tínhamos planejado um ano de muitas atividades no Conselho, né? Esse é o ano do centenário do Celso Furtado, grande economista Celso Furtado, e por conta disso a gente já tinha muitas iniciativas em torno do tema, justo no momento onde o país tanto precisa dos ensinamentos do Celso, em termos de planejamento, desenvolvimento e soberania, né? A gente tem o nosso prêmio de monografia, que já é uma tradição do Conselho, e que leva o nome do Celso Furtado. E a gente teria o Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, o SINCE, que ocorreria em Pernambuco, que também precisou ser suspenso. E tinha um projeto junto ao UERJ, que estava em elaboração, mas que também não pôde se efetivar. Além, claro, das nossas atividades rotineiras, né, de registro e fiscalização. Uma parte desse planejamento até foi realizado, né, numa temperatura mais baixa, quer dizer, de forma parcial. E uma outra parte a gente não pôde consolidar mesmo, por conta da pandemia. Mas a gente também teve alguns ganhos, né? A gente se lançou no mundo digital por uma questão de necessidade, né? E promovemos debates, participações em seminários, de forma virtual, obviamente, né? E ainda criamos um podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, que já está disponível nas plataformas de streaming. Agora, me parece que o ano de 2020 vai ficar marcado na história como um dos mais difíceis para a economia mundial. Havia um indicativo já no ano passado de que o cenário recessivo seria inevitável, ainda sem a menor expectativa de pandemia. A doença veio e derrubou ainda mais todos os indicadores de mercado. O comércio quase entrou em colapso, especialmente aqui no Brasil. Eu queria saber como é que você analisa a atuação do governo federal frente a esses desafios impostos, Flávia. É inegável que a pandemia possui impactos profundos sobre a economia. Entretanto, é importante a gente frisar que a crise da pandemia não interrompeu a retomada do crescimento econômico brasileiro. Ela já chegou no Brasil num período de estagnação, antes mesmo do ano de 2020 começar, né? Quando os dados positivos sobre as vendas do Natal de 2019 já tinham sido desmentidos pelas associações do setor. Agora, claro, houve sim alguns canais de transmissão da crise que vinham do exterior, da crise pandêmica que se instalava no exterior. Esses canais foram o comércio exterior, foram a confiança e o crédito. Mas várias universidades de renome, Unicamp, UFRJ, a Fundação Getúlio Vargas, fizeram estudos que demonstravam e publicaram esses estudos, inclusive na grande mídia, mostrando que a economia brasileira no início de 2020 não estava decolando, ao contrário do que alguns economistas apontaram. Bom, diante desse cenário, somado ao cenário de pandemia, e pela inação do governo central, que parece ser o modus operandi dele, os partidos de oposição e o Congresso propuseram e votaram um auxílio emergencial que permitiu à população mais vulnerável manter o distanciamento social, que é fundamental diante da pandemia. Esse auxílio resultou na queda temporária da pobreza e no aumento do consumo das famílias, o que fez com que o PIB brasileiro não sofresse uma queda tão acentuada quanto a que ocorreu com as outras economias do mundo. O que está em pauta neste momento em todo o mundo, Flávia, é a questão do imunizante contra a Covid-19. O Reino Unido já iniciou a vacinação da sua população, os Estados Unidos, a Rússia, enfim. Alguns países começam a agilizar esse processo
enquanto o Brasil segue sem uma perspectiva. Ao que parece, nós não teremos por aqui a vacinação de toda a nossa população no ano que vem. Eu gostaria de saber de você que tipo de efeitos a economia brasileira pode sofrer caso a imunização demore a acontecer em um quadro sem o auxílio emergencial concedido às famílias mais pobres, Flávia. Pois é, 2021 já se avizinha como um ano muito difícil. A gente pode pensar até num cenário otimista para 2021, no qual até o fim do ano a população fosse vacinada, né? Totalmente vacinada. Claro, respeitando todas as prioridades que são a dos trabalhadores da área da saúde, a dos idosos, né? Das pessoas com comorbidade. Mas se a gente levar em consideração que até nos países centrais a questão da imunização é um grande desafio, imagine no caso do Brasil, que é um país continental, com 210 milhões de habitantes, com todas as desigualdades sociais e regionais que a gente já conhece e com um governo que não tem a menor capacidade de planejamento. Portanto, por isso que eu digo que esse cenário seria um cenário otimista de 2021. Mas ainda assim, vamos pensar nesse cenário sem o auxílio emergencial. Eu entendo que sem o auxílio emergencial, a situação vai ser absolutamente dramática, porque essas pessoas não vão ser incorporadas imediatamente no mercado de trabalho. A taxa de desemprego hoje está bastante elevada, né? E não há nenhum indicativo de que a economia vai conseguir responder tão prontamente, tão rapidamente e de forma tão vigorosa a ponto de absorver todo esse contingente nos próximos meses, né? E se não absorver nos próximos meses, o que a gente vai observar são pessoas que não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho e que não têm nenhum outro recurso para sobreviver. Então, esse ano de 2020, o que a gente observou foi que o recurso do auxílio emergencial foi responsável por o país não entrar numa depressão ainda maior, por causa da pandemia, mas não só, porque ele já vinha num cenário de desaceleração no início do ano, antes ainda da pandemia se instaurar no país. Claro, a gente pode alegar que tem efeitos internacionais que já influenciavam, mas, de toda forma, a gente já estava num cenário de desaceleração que foi se agudizando por causa da pandemia, mas que no terceiro trimestre de 2020 a gente já começa a apresentar algum respiro, né, alguma retomada da economia em decorrência justamente do auxílio emergencial. Tanto isso é verdade que a gente observa altas taxas de desemprego e baixa ocupação ainda, ou seja, o mercado de trabalho não está aquecido, mas o consumo foi ligeiramente aquecido por conta do auxílio emergencial. Se essas pessoas não tiverem esse recurso no ano que vem, além delas terem muita dificuldade para o seu próprio sustento, para a sua sobrevivência, a economia provavelmente vai entrar em recessão, porque o consumo das famílias é responsável por 70% do PIB. E sem esse impulsionador do consumo, que foi em 2020 o auxílio emergencial, em 2021, sem ele, dificilmente a economia vai conseguir retomar um crescimento que ela já não tinha anterior à pandemia e ainda superar todos os desafios que foram impostos pela pandemia, pela crise sanitária. Para encerrar, Flávia, você vislumbra um 2021 com uma situação mais tranquila para a economia mundial? Com a pandemia aos poucos sendo eliminada, com o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomando posse, quais são as suas perspectivas? Como eu havia dito, a pandemia atingiu o Brasil após 5 anos de estagnação, né? Acho que é o maior tempo que o país ficou sem crescer. E em meio à adoção de uma agenda de reformas baseada na austeridade e num projeto de captura do Estado e do seu orçamento claramente em benefício das finanças. Haja vista a quantidade de recursos que foi destinada ao setor financeiro diante da pandemia e a quantidade de recursos que foi destinada ao setor produtivo, principalmente as pequenas e médias empresas que mais precisavam desses recursos para garantir o afastamento social dos seus funcionários sem demiti-los, né, e, ao mesmo tempo, se manterem vivas para o período pós-pandemia, né? Entretanto, os economistas que nesse então diziam que o país estava quebrado, né, no início do ano, enquanto as políticas de austeridade ainda estavam arraigadas, né,
diante da pandemia, passaram a defender a expansão dos gastos públicos, né, e principalmente dos gastos com saúde, em defesa da vida, afinal de contas, né. Eu brinco que os mais ortodoxos dos economistas surgiram com um viés keynesiano diante de tamanha crise, né. Enfim, todavia, agora, quando a gente já aponta para a saída dessa crise sanitária, né, com a possibilidade da chegada das vacinas, a gente já começa a ouvir de novo os arautos do caos fiscal voltarem a defender a austeridade pela austeridade, antes mesmo de sabermos como a gente vai sair dessa crise sanitária, né? A gente tem vários desafios históricos no Brasil. A gente tem a questão da desigualdade, que a gente vinha combatendo de forma rigorosa, né, com políticas sociais, e que já incomoda até os liberais, né? Os economistas liberais já começam a dizer que a desigualdade no Brasil é obscena, né? Então, a gente tem que olhar para a questão da desigualdade, a gente tem que combater essa desigualdade. A gente tem a questão da industrialização, né? Cada vez mais o Brasil deixa de ser um país industrializado e passa a ser um país de serviços de forma prematura, com todos os problemas que isso pode trazer em termos sociais, em termos de mercado de trabalho, enfim. A gente tem a questão do próprio mercado de trabalho, que após essa reforma trabalhista se observou que os resultados não foram os que o governo tanto propalava, né, de geração de emprego, ao contrário, foram de precarização da mão de obra, foram de aumento da informalidade, né, e agora esse cenário se soma à questão do desemprego. A gente tem déficit de infraestrutura, ou seja, a gente tem muitas coisas para resolver no Brasil, além da questão pandêmica, que é seríssima e que a gente não sabe ainda como é que vai sair dela, né. Mas eu acho que antes disso a gente tem que ver quais são as nossas possibilidades políticas de sair desse cenário, de reinventar um país que seja um país justo, soberano e que com menos desigualdades, né? Então, é claro que você havia falado sobre a eleição do Biden, né? A não reeleição do Trump foi um bom aceno para o Brasil, eu entendo, né? Então a gente tem que ver como, de forma política, a gente vai conseguir se organizar para poder planejar o futuro do nosso país em termos econômicos e sociais. Flávia, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero agradecer também todo o apoio que o Corecon tem dado aqui ao Faixa Livre nos últimos anos, especialmente esse ano de 2020, tão difícil para todos nós. Espero que essa nossa parceria prossiga por muito tempo. Quero te desejar também um ótimo dia de trabalho, boas festas e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço ao programa Faixa Livre pela sua importante contribuição ao debate, justo nesse momento que é um dos momentos mais difíceis pelo qual passa o nosso país. Eu desejo a todos e todas saúde e boas festas. Conversamos aqui com a presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, Flávia Vinhais. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui, novamente ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!